Hoje nós vamos estudar geometria. E eu sei que você já conhece algumas figuras geométricas, porque desde lá da educação infantil, as professoras têm trabalhado com as crianças. Na educação infantil, vocês conheceram o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo. Nas outras séries do fundamental, do primeiro ao quarto ano, eu sei que as professoras apresentaram para vocês os sólidos geométricos. Então, hoje, nós vamos aprender a diferenciar poliedro de um corpo redondo, tá ok? Então, nós vamos começar, eu vou apresentar para vocês um poliedro e a figura plana dele, e nós vamos ver o que é vértice, o que é aresta, o que são faces ou lados, quantos vértices ou quantas faces, quantas arestas que cada sólido geométrico tem. Então, os poliedros, eles são figuras tridimensionais construídas apenas por superfície planas. Então, aqui nós temos um exemplo. É uma figura tridimensional. Você já conhece, eu vou apresentar para vocês daqui a pouco essa figura. Agora, o que não é poliedro, ele é limitado só por superfície curvas ou por superfície planas e curvas, como esse aqui, ó. Esse aqui não é um poliedro. Ele tem a superfície curva e também duas superfícies aqui que são a superfície plana, mas ele não é um poliedro. Então, nós vamos começar aqui. Eu vou começar com vocês apresentando para vocês este poliedro aqui, que vocês, né, vêem em casa, numa caixa de bombom que ganhava lá na Páscoa, ou numa caixa de presente, numa caixa de sapato. Este aqui é o paralelepípedo, né? O paralelepípedo, o polígono dele representado aqui, ó, ele planificado, ele tem esta forma. Vocês fizeram a atividade? Vocês lembram que lá na primeira aula eu pedi para vocês construírem algum sólido de massinha, de gesso, de argila? Depois vocês podem olhar aí e começarem a dar nome ao sólido que vocês construírem e trabalhar, porque nós vamos fazer algumas atividades depois. Então, esse aqui é o paralelepípedo. Então, vamos ver como que ele é constituído. O paralelepípedo, ele tem 6 faces ou lados, né? A mesma coisa. 2, 3, 4, 5, 6. Ele tem também 12 arestas. O que são arestas? São as linhas resultantes do encontro das faces. São essas linhas aqui, ó. Então, vamos ver quantas arestas que tem o paralelepípedo. Uma aresta, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele tem 12 arestas. Agora, o vértice são os pontinhos, né? Onde as arestas, né, se encontram aqui, ó. Então, vamos ver quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o paralelepípedo, ele tem 6 lados ou faces, ele tem 12 arestas e 8 vértices. Vamos ver este aqui, que é tão comum, né, em jogos de tabuleiro. Você sabe qual que é, não sabe? Este aqui é o cubo, né? E ele planificado, ele tem essa forma aqui, ó. Então, vamos ver as características do cubo. O cubo, ele tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai ter também aresta, ele vai ter 12 arestas. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, ele tem 12 arestas. Vamos ver vértice. Quantos que ele tem? Que são as pontinhas do encontro da aresta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 vértices. Então, o cubo
tem 6 lados ou face, né? Ele tem 12 arestas e tem 8 vértices. Este aqui não é tão comum, né, para vocês. É o prisma. Esse prisma aqui é o prisma triangular. Olha só, quando nós olhamos na frente dele, nós vamos ver um triângulo. E ele planificado é desse jeito, é o prisma triangular. Porque existem outros tipos de prisma, tá? Prisma hexagonal, pentagonal. Este aqui é o prisma triangular. Então, o prisma triangular, ele vai ter quantos lados? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem 5 lados. Vamos ver quantas arestas ele tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele tem 9 arestas. Vamos ver os vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o prisma triangular ele tem 5 lados, 9 arestas e 6 vértices. Vamos ver agora, esse daqui, ó, é uma pirâmide, né? Nós vamos definir a pirâmide de acordo com a base dela também. Essa pirâmide, ela tem a base quadrada. Então, eu falo que ela é uma pirâmide de base quadrada. Ela aberta, né? Ela planificada, ela fica desta forma. Vamos ver, então, as características dela? Então, ela tem 5 lados, 1 ou 5 faces, 2, 3, 4, 5. Ela tem 5 faces ou lado, que é a mesma coisa. Ela vai ter 5 vértices. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver quantas arestas que ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a pirâmide de base triangular, ela tem 5 lados, ela tem 5 vértices e ela tem 8 arestas. Esta outra pirâmide aqui, ó, ela chama pirâmide de base hexagonal. E olha aqui ela planificada, como que é. Né? É uma pirâmide de base hexagonal. Por que hexagonal? Porque ela vai ter 6 lados, vamos ver? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ela vai ter quantos vértices? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices. E vamos ver quantas arestas que ela tem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ela tem 12 arestas. É a pirâmide de base hexagonal. Esta outra pirâmide aqui, olha só, a base dela é um pentágono. Então, é pirâmide de base pentagonal. Olha como que ela é. Ela é planificada. Então, vamos ver as características dela? Então, ó, ela tem 6 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver quantos vértices que ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices, né? Vamos ver quantas arestas ela tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Então, ela tem 10 arestas. Agora, nós vamos ver que existe, né? Tem outros poliedros também, né? Este aqui é um exemplo de poliedro, que ele tem 8 lados, é chamado de octaedro, né? Porque ele tem 8 lados, ele tem 6 vértices e tem 12 arestas. É o octaedro, porque tem 8 lados. Nós damos nome de acordo com a quantidade de lados. Esse aqui também é um poliedro. Para ser poliedro não pode ter curva, não importa a forma. Ele não tem curva, é um poliedro. Este poliedro ele tem 10 lados. Então ele é chamado de poliedro. E é chamado de decaedro, porque ele tem 10 lados. Este outro aqui, ó, também é um poliedro. Ele não tem curva nenhuma, ele é feito de segmentos de retas. Então ele é chamado de eneágono. Por que eneágono? Porque ele tem 9 faces. Então é chamado de eneágono. Agora nós vamos ver os sólidos que não são poliedros, né? Não poliedros, porque eles têm a superfície curva ou superfície planas e curvas. Um exemplo para vocês é esse daqui, ó. É o cilindro, né? Que vocês têm aí em casa, na lata de óleo da mamãe, lata de leite condensado. Olha só, ele planificado, ele é desta forma. Ele tem a superfície curva, mas tem 2 superfícies planas também. A característica dele é que se colocarmos em uma superfície, olha, ele vai rolar. Por isso que é chamado, né, de um corpo redondo. Ele rola, porque ele tem a superfície curva, diferente do poliedro, que tem a superfície plana. Não rola, né? Ele não rola numa superfície, ó. Olha este outro aqui. Não rola numa superfície, né? Este aqui, ó, ele não vai rolar, tá? Este outro poliedro aqui, ele não é um polígono, ele é chamado também, né, de corpo redondo. É o cone, que vocês conhecem, festinha de aniversário, né, chapéu de palhaço, chapéu de aniversariante. Ele tem uma superfície plana, né? Este daqui, eu não consegui aquele retinho, então na hora que eu colocar ele para rodar aqui, ele vai girar. Mas ele, né, se eu tivesse certinho, ele iria descer, né, rolando. Então a característica deles, né, do corpo, do sólido, que tem um corpo redondo, que ele rola numa superfície. O poliedro, por ter a superfície plana, eles não rolam, tá? Eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem, né? Eu gostaria que vocês separassem em casa objetos que lembrem os sólidos geométricos. Vai lá na despensa da mamãe e olha aqueles objetos que lembram sólidos geométricos ou objetos mesmo de vocês. Separem aqueles que são poliedros, né? E aqueles que são corpos redondos para mim, tá? E me fale, eu quero ver vocês lá filmando, explicando para mim, ô professor, esses daqui são os poliedros, este tem um nome. Quem fez o sólido, que eu pedi para fazer na primeira aula, eu quero dar uma olhadinha também, para ver se ficou legal. Se não tiver feito, não tem problema, vai dar tempo ainda de vocês fazerem. Então, vocês vão me apresentar, tá? Lá logo nessa videoaula, nos comentários, eu quero que vocês coloquem para mim os sólidos geométricos que vocês têm aí em casa, né? Que está na despensa da mamãe, nos brinquedos de vocês, separando aqueles que são corpo redondo, né? Que vão rolar numa superfície e os que não rolam. E também identificando para mim. Então, até a próxima aula. Fiquem em casa. Se forem sair, usem máscara. E lavem as mãos, tá ok? Até a nossa próxima aula.